Nossa, que bacana, que visão antes da pandemia. Não foi visão nenhuma, foi sorte. Cada vez mais a gente vai ter que entregar uma gestão profissional lá dentro. Não é mais, puxa, contrata um professor e coloca lá para dar aula. Não é mais isso. Qual é o futuro desse mercado? O mercado é gigantesco. Acho que qualquer gestor de academia sofre com isso, né? Quando existe uma falta de um professor, né? Eu acho que isso é uma das maiores tendências. Quem não faz isso hoje está fora do mercado. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Bushidocast. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez. E a gente aqui sempre com convidados muito especiais. E eu, antes de começar aqui, eu quero deixar uma mensagem para você. Você pode acompanhar todos os nossos casts, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Também a gente tem na newsletter que aparece no LinkedIn e, obviamente, os cortes, que são sensacionais, que estão na nossa página do Instagram. Bom, vocês já sabem que o Bushido é o código do guerreiro, o código de honra dos samurais, né? E esse código de honra, ele é baseado em valores muito importantes, como disciplina, respeito, lealdade, honra, simplicidade, humildade. Esses valores são valores que são muito importantes para qualquer empresário, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, obviamente, que queira, obviamente, fazer parte da sociedade de maneira positiva, né? São pessoas que contribuem para que haja uma evolução humana, para que a gente possa contribuir com pessoas, para a gente ajudar pessoas a viverem mais e melhor, que é o papel das academias, dos centros de prática de exercício físico, que é o papel do profissional que trabalha com saúde, nas áreas da saúde. E hoje eu tenho aqui, como eu falei, um convidado bastante especial. Esse cara, ele tem uma história muito legal e eu digo para ele sempre o seguinte, quando eu encontro com ele, eu falo assim, eu conheço a tua história antes de você saber quem eu era, né? E eu já conheço a história desse cara, que é o Marcelo Cáfaro. Marcelão, prazer estar aqui com você, prazer te receber aqui. Valeu. Então eu quero dizer que você é um samurai dentro da nossa profissão. Obrigado. Tá? O Marcelo é administrador de empresas e o Marcelo, ele é fundador de uma empresa que eu conheci a empresa dele, como eu falei, antes dele me conhecer, que é a Bem Me Quer Sports, né? A Bem Me Quer Sports, ela começou em 1997 e ela foi pioneira num processo, depois você me corrige a data, se eu acertei a data. 97, a nossa fundação. Fundação 97, acertei então. Acertou. E em 97. E eles começaram com um projeto sensacional atendendo crianças, né? Crianças de 2 a 12 anos. E esse projeto era referência em São Paulo. Referência. Quando se falava em São Paulo, em um centro de prática de atividade física esportiva para criança com qualidade, era a Bem Me Quer, que estava ali no Itaim, na Vila Olímpia, enfim, várias coisas que começaram. E depois a trajetória dele foi mudando, e hoje ele é uma das maiores referências em programas esportivos de atividade física em condomínios em São Paulo. Então, e é um grande parceiro nosso na Fitness Brasil também, está com a gente já há bastante tempo. Então, assim, é um prazer receber você, Marcelo. Muito bem-vindo aqui. Obrigado, Fábio. Para mim é uma honra e um prazer enorme também, cada vez mais próximo de vocês, é muito legal. E fico muito feliz com o que você falou, né? Assim, saber que a nossa história aí tem essa referência desde lá de trás e a gente carrega essa herança e isso para a gente é super importante. Cara, eu vejo... Minha sobrinha foi aluna de vocês, né? Então a gente via o quanto isso... Eu estou falando de uma referência, né, da minha sobrinha como uma referência e de outras pessoas, de outros profissionais que a gente conhecia na época e que já citavam a Bem Me Quer como uma referência muito bacana para criança. E eu acho que você começou fazendo um trabalho, obviamente, com grande qualidade e que tem aquela história, né, e continua fazendo um trabalho com alta qualidade. Você tem hoje um projeto aí gigantesco com mais de 30 clientes, e a gente sabe o quanto é difícil se manter, né? A gente que está mais tempo no mercado, né?
eu tô há 40 anos no mercado, você tá o quê? 30 e poucos anos no mercado? O ano que vem, 30. O ano que vem, 30, né? 29, Então, assim, digo para vocês, assim, a manutenção, né? A gente só consegue se manter quando a gente consegue entregar qualidade, né? Sim. E você vem fazendo isso de uma forma muito bacana. Conta pra gente um pouco, começa contando pra gente a história de como é que nasceu a BMCare Esportes. Tá. Conta essa história desde o início, lá de trás. A gente, antes da BMCare Esportes, minha mãe tinha uma escola de educação infantil, Externato BMCare, lá no Itaim, uma escola bem importante na época, na educação infantil, e a gente resolveu criar o braço esportivo da escola. A gente percebeu que tinha uma demanda, tinha uma ansiedade por esporte já naquela época, e a gente resolveu criar uma escola de esportes para criança em outro endereço, não era no mesmo endereço, não era o extracurricular, era uma unidade exclusiva de esportes para criança. A gente queria atender não só nossos alunos, mas os alunos também da região, né? E ali a ideia também já foi um pouquinho daquela coisa, né? Puxa, hoje os pais levam as crianças a fazer tênis num lugar, o judô em outro, a natação em outro. Ah, não, a gente já tem que facilitar essa vida desde lá já pensando nisso. Então tinha um único lugar onde tinham todos esses esportes e mais alguns esportes, né? Então a gente resolveu criar esse braço esportivo, nasceu a BMCare Esportes ali. E o que eu acho legal de dar uma sequência no que você falou, por ter nascido de escola, a gente carrega muito o DNA pedagógico, né? Então, no ensino, nas metodologias de ensino, então a gente carrega até hoje essa herança de escola, então a gente carrega a pedagogia dentro da nossa estrutura. E assim nasceu a BMCare Esportes, inicialmente uma academia exclusiva para criança. Esse foi o nosso nascimento. E o fato de você ser um administrador de empresas ajudou você bastante nesse processo? Porque, assim, naturalmente seria como o mercado automaticamente, o Marcelo é profissional de educação física. Não, o Marcelo é administrador de empresas. Né? Então, facilitou isso, porque esse é um desafio de quem monta qualquer negócio na área esportiva, uma academia, um estúdio ou um centro esportivo, que as pessoas vêm com conhecimento de educação física e não têm conhecimento administrativo, você já veio com ele. O quanto isso te colocou para frente? Você teve essa percepção? Tive, ajudou muito, né? Tinha a visão empresarial do negócio, porque uma coisa ali legal, os esportes, os professores ali, todos ali com qualidade e tudo, mas tinha que ter uma estrutura para isso e pensar também de uma forma, já pensando lá na frente, de que forma a gente poderia também escalar de alguma forma. Então foi sempre bem estruturado. Mas também, em paralelo, não sou profissional de educação física, mas eu sempre fui apaixonado por esporte. Eu acho que isso me ajudou muito. Então, aliar o conhecimento de administração de empresas com a paixão do esporte e com pessoas ao meu lado também, tecnicamente envolvida com o esporte, com as atividades físicas, então foi realmente um fechamento bacana e importante. Muito legal. E como é que se dá o processo de transição, né? Não vou dizer de transição, mas como é que nasce também a tua intenção de atender os condomínios, que hoje é um negócio que você é uma das maiores referências hoje no país, né? Foi muito legal, Fábio, porque assim, foi realmente uma oportunidade que apareceu. Alguns clientes nossos da academia que moravam no Morumbi, atravessava a ponte para ir até o Itaim, chegou uma hora para a gente, procurou a gente e falou: BMCare, não queremos mais até vocês. A gente mora num condomínio que tem piscina, que tem quadra, que tem academia, que tem sala de ginástica, que tem tudo. A gente quer inverter essa lógica, querendo que vocês venham dar aula aqui. E foi assim, a gente foi, entendeu a estrutura do condomínio. Não tinha por que a gente fazer uma proposta para o condomínio só no infantil, então assim, desde essa primeira oportunidade, a gente já fez uma proposta para o condomínio para atender todas as faixas etárias, desde o infantil até a terceira idade, e foi um projeto pioneiro, né? Porque não existia esse serviço ainda no formato que a gente vendeu para o condomínio. Né? Às vezes as pessoas confundem, mora em condomínio e faz o pay-per-use. O pay-per-use, quem frequenta faz o pagamento para a BMCare e tudo certo. Não, a gente vende um pacote de atividades, uma grade, uma gestão da área esportiva para o condomínio, e o condomínio que nos contrata. Então foi assim esse modelo que a gente já criou desde o ano 2000 isso, e
é um serviço também que tem que ser aprovado em assembleia, existe concorrência, tudo mais, foi aprovado e a gente começou. A gente começou ali em 2000, foram alguns anos até o mercado entender esse serviço e começar a nos procurar para a gente poder ampliar e atender outros condomínios. E quanto tempo demorou para, depois dessa primeira unidade, digamos, que você montou nessa área do Morumbi, você passar para segunda, e hoje vocês têm mais de 30? Como é que... Foram 5 anos. 5 anos. A gente mantendo a nossa academia, este cliente. Em 2005, que aí sim o mercado, parece que entendeu e falou, puxa, é verdade, a gente tem condomínio clube, a denominação condomínio clube estava cada vez mais forte, né? Sim. Então, alguém fazendo a gestão do clube aqui. E a partir de 2005, sim, as coisas começaram a andar mais e novos clientes entraram. E a BM Care Sports? Paralelo, andando paralelo. Andando paralelo, até então andando paralelo. Isso. E aí conta essa história da transição. E aí a gente tava numa unidade, a gente migrou, saiu do Itaim, foi para Vila Olímpia, numa unidade muito grande, 3 mil metros quadrados, 3 piscinas, 2 dojos, 2 salas de dança, espaço para circo, quadra, espaço maravilhoso. E aí o imóvel foi vendido e a gente precisou sair, e aí a gente falou, puxa, mas onde é que a gente vai achar um outro espaço desse tamanho, né? Não tinha. A gente resolveu mudar um pouquinho o formato, montamos um estúdio, um atendimento menor, mais personalizado, e ficamos ali por 2 anos até 2020 nesse formato, tá? Mas a nossa vocação para prestar serviço já estava nítida, que a gente virou prestador de serviço. Realmente a gente percebeu que era uma vocação. Em 2020 a gente tomou a decisão de, puxa, não tem mais por que manter uma estrutura tão grande, cara, sendo que a gente está com bastante cliente, vamos enxugar isso daqui, ter um pequeno escritório e ser prestador de serviço, e tomamos essa decisão. Isso foi em janeiro de 2020. Antes da pandemia estourar. Antes da pandemia estourar. E as pessoas falam assim, viu, Fábio, eu vou te falar, nossa, que bacana, que visão antes da pandemia. Não foi visão nenhuma, foi sorte. E a gente precisa ter sorte. Foi. A gente entregou em fevereiro de 2020 ao imóvel, e viramos um prestador de serviço desde então. Muito legal. Agora, porque esse projeto, né, da BM Care Sports, que nasceu ali no Itaim, depois foi para a Vila Olímpia e tal, a decisão foi uma decisão bem racional, assim, no sentido, onde eu quero chegar é o seguinte, você estava crescendo na prestação de serviço, né, nos condomínios, e o seu tempo de gestão, o seu tempo como empresário dos 2 negócios estava apertado e você decidiu focar num só, ou foi uma decisão, assim, digamos assim, dolorida, no sentido de, puxa, não queria ter fechado isso? Como é que... É uma decisão difícil, né? Depois de muitos anos mantendo uma estrutura, não é uma decisão fácil. Mas ela juntou um pouco, assim, querer focar na prestação de serviço é uma coisa, sem dúvida, mas doeu, porque a gente também, era importante para a gente também fazer uma venda. Puxa, mas a gente mantém uma estrutura, era importante, então foi uma decisão difícil e dolorida. Mas eu acho que realmente foi acertada. Foi acertada porque realmente, volto a dizer a palavra, acho que vocação é muito boa. A nossa vocação é para prestar serviço, para atender nos clientes. E Marcelo, tem uma coisa que eu acho que não foi criado pela pandemia, mas foi acelerado pela pandemia, como várias coisas, né? Essa questão das pessoas fazerem atividade física e fazer exercício em casa, por exemplo, é um negócio que só cresce. Nas academias... E eu não vejo como uma ameaça para as academias. Algumas academias até enxergam dessa forma, ok, eu entendo. A academia está ganhando mais um concorrente, que são as academias em condomínio, por exemplo. Sim, isso só vai crescer. Isso só vai crescer. Isso só vai crescer. No meu condomínio, esse ano, a gente fez uma repaginada gigantesca e a academia... Antigamente eu não treinava na academia do meu condomínio, não dava para treinar, pelo tipo de exercício que eu gosto de fazer.
Hoje eu consigo fazer praticamente tudo dentro do meu condomínio. Então, assim, eu vejo isso como uma tendência gigantesca. Agora, isso não significa que seja uma ameaça para as academias tradicionais. Por quê? Porque o público sedentário é tão grande, tão grande, tão grande, que tem público para todo mundo. Todo mundo. Né? Então, assim, eu enxergo dessa forma. Na verdade, é a galera, aquela história que a galera está muito mais no sofá do que fazendo atividade física e competindo em 2 lugares. A academia não tem que se preocupar em competir com o mesmo cliente que está na academia do outro lado da rua. Até tem, mas ela tem que se preocupar em tirar as pessoas do sofá. Né? Esse é no meu olhar, assim, eu acho que é o mais desafiador. Então, acho que eu estou falando isso porque eu enxergo que o teu negócio é um negócio que uma tendência muito forte. Então, e aí eu queria que você falasse dessa projeção, contasse para a gente dessa projeção, o que você entende. Hoje você tem um pouco mais de 30 clientes, né? Para onde vai esse negócio? Você vai até onde? Onde vocês vão crescer? Né? Qual é a demanda disso? Né? Porque eu vejo um amadorismo gigantesco nessa conversa, até por experiência própria. Vejo um amadorismo enorme. Quando eu falo experiência própria, eu vejo isso em casa. Tá. O pessoal lá, muita gente fala assim, mas faz de qualquer jeito. Falo, não faz de qualquer jeito. Aqui tem processo. Não dá. Ou faz direito ou não faz. Né? Ou faz direito ou não faz. Então o pessoal lá, não precisa ter normas de conduta, normas de boa conduta, normas de segurança, tem que ter tudo certinho, organizado, né? E foi difícil, eu demorei para convencer a turma lá que precisava fazer isso, né? Então eu vejo que ao mesmo tempo as pessoas ainda nos condomínios residenciais ainda não assimilaram, ou assimilaram muito pouco o fato de ter um espaço esportivo, isso que eu quero deixar claro, e o fato de profissionalizar aquele ambiente para que ele seja seguro e eficiente. Perfeito. Como é que você enxerga isso? Ô, Fábio, assim, primeiro, você falou 2 coisas importantes, onde vai chegar e você falou de amadorismo, né? Vou tentar tratar dos 2 pontos, né? Eu não acredito também que concorre com as academias. Eu acho que o público que quer sair de casa para ir para uma academia, vai para a academia. Isso daí é muito claro, a gente vê isso de uma forma muito visível. Mas está crescendo bastante, sim, os atendimentos dentro dos condomínios. Isso é muito bom. Uma coisa muito legal que eu trabalho isso há tantos anos, né? Eu sempre tentei isso, mas foi difícil de conseguir mostrar para esse mercado, das incorporadoras, entender o nosso serviço desde a concepção do projeto. Então isso já está acontecendo, ou seja, isso já mostra, corrobora o que você está falando. Então, incorporadora vai lançar um empreendimento com um condomínio clube, onde tem toda... Por que eu já não vou fazer a venda dele na planta, mostrando que já vai ter o serviço aqui dentro? Perfeito. E já estão fazendo. Não é só com a gente que está acontecendo, outros players também têm suas parcerias com incorporadoras, então isso é muito legal e isso é um sinal de onde vai chegar. Eu acho que dá para crescer muito, tem um mercado gigantesco. A gente hoje trabalha só São Paulo, Grande São Paulo, outros estados também têm esse serviço de assessoria que a gente conhece. Até lá nas participações nossas na Fitness Brasil Expo, a gente fez um network muito legal nas palestras que a gente deu com o pessoal de fora, então isso daí, e cada vez mais crescendo o Brasil afora, esses atendimentos em condomínios. Então, assim, o mercado é grande, tem, e está cada vez mais deixando de ser... Tendência já deixou de ser há alguns anos já, mas cada vez mais realidade em ter o serviço lá dentro. Agora, falando do amadorismo versus o profissionalismo, né? Cada vez mais a gente vai ter que entregar uma gestão profissional lá dentro. Não é mais, puxa, contrata um professor e coloca lá para dar aula. Não é mais isso. Não é mais isso. Hoje toda operação exige uma coordenação. Claro, tudo depende do tamanho da empresa, né? Mas aí tem uma... na nossa estrutura, a gente, além de direção, tem gerentes de atendimentos, além dos gerentes, tem todos os gestores alocados nas unidades, né?
com relatórios, com indicadores, com profissionalismo assim gigantesco. E eles exigem isso, os moradores exigem isso da gente. Então a gente tem que entregar. Então isso cada vez mais vem se exigindo e o mercado tem que se profissionalizar mesmo. Não adianta, tem que entregar de forma profissional e gestão pura ali, pura. E esse é nosso desafio diário. E aí, paralelo a isso, né, que a gente está falando, tem aí um ponto importante que a gente está vivendo hoje no Brasil todo, que é um boom imobiliário gigantesco. Né? E esse boom imobiliário promove cada vez mais oportunidade, por quê? Para o nosso mercado. Por quê? Porque hoje muita gente, quando vai adquirir um imóvel, seja ele um imóvel mais, digamos, de luxo, né, de alto padrão, ou um estúdio, né, independente do tamanho, o ambiente da academia, lá do centro de prática de exercício, é importante cada vez mais. Ele é um diferencial competitivo para a venda. Claro. É o que você falou. Hoje, muita gente... Eu vejo as ofertas por aí, o pessoal falando, olha, tem uma academia muito bacana. E alguns eu já vejo, além da academia, já tem uma programação de atividade, de serviço aqui que vai ser oferecido. Falo, pô, isso é legal. Agora, onde eu quero chegar, né? Qual é o perfil hoje? Qual é o perfil hoje dos condomínios que você atende? Qual é o perfil dos condomínios que você atende? E você enxerga que esse tipo de serviço é para prédios menores, para academias mais simples, para espaços menores, tem oportunidade de negócio? Tem sim. Assim, Fábio, depende do tamanho do condomínio, para entender como é que funciona, né? Quando o condomínio nos procura lá, a gente faz uma visita técnica, conhece o condomínio e vê o que ele tem de infraestrutura esportiva para poder oferecer e tamanho do condomínio também, tamanho de unidades, isso é importante. Condomínio pequeno, vai ratear um serviço, vai custar muito caro, não é aprovado. Então ele tem, a partir aí de 100 unidades, 150 unidades, já começa a ter um tamanho bom para a gente moldar uma grade de atividades dentro do condomínio. Mas um condomínio que tem uma academia já é potencial para ser cliente, para a gente colocar um instrutor lá nos horários pico para poder dar um treino de qualidade, passar um treino, cuidar, corrigir uma postura, cuidar da sala também. Sim. Então, qualquer condomínio que tem uma estrutura esportiva, funciona. É legal falar também, Fábio, que assim, às vezes a gente fala da assessoria esportiva em condomínio, às vezes as pessoas pensam muito que é só academia. Não é só academia, é uma grade que vai desde natação infantil, judô, balé, yoga, pilates, muay thai, tudo que existe dessas áreas fitness, da atividade fitness esportiva, a gente tem capacidade dessas aulas lá dentro. Então depende da estrutura. E a relação de vocês hoje, ela está... Quem mais procura vocês? São as incorporadoras diretamente? Com quem que vocês conversam? Essa pergunta é muito boa, porque eu não tenho dúvida que quem nos procura é mãe. Olha que legal. É mãe. Sensacional. É maravilhoso, mas porque é um serviço super difícil da gente vender, né? De estar lá dentro, bater na porta do condomínio. Não dá, é difícil. Mas as mães que nos procuram, justamente a mãe. Tem 2 filhos, quer fazer as atividades, difícil deslocamento fora, já sabe que o serviço existe, procura a gente e fala assim, eu quero esse serviço aqui dentro. Legal, vamos fazer um projeto, conhecendo, fazendo. Elas mesmas levam para o síndico, para poder chamar a assembleia. Então, quem nos procura é mãe. É óbvio que também síndicos também tá no radar, administradoras também, mas quem faz acontecer ali é o grupo de mães do condomínio. Cara, interessante demais, né? Que coisa legal. É legal, sim. E qual é o futuro desse mercado? Como é que você enxerga, Marcelo? Obviamente, o futuro é promissor, a gente já falou disso, mas qual é o futuro? Para onde você caminha? Por exemplo, a tua empresa, né? E você vendo os outros players que trabalham juntos, né? Se você tem parceiros, né, que fazem
que fazem a mesma coisa, são concorrentes parceiros, né? A gente se conhece, né? Tantos anos fazendo isso, a gente se conhece. A gente se conhece. Para onde vai isso? Para onde vocês pensam que isso vai crescer cada vez mais? Como é que está isso acontecendo no interior do Brasil? Como é que você vê isso nas outras capitais? Eu acho assim, Fábio, uma coisa importante que nós, os players, que a gente tem que trabalhar é saber também valorizar o nosso serviço. Eu acho que isso é super importante. Primeiro ponto, tudo isso que eu falei, de ter uma demanda, ter uma gerência, ter uma coordenação, ter a gestão, tudo isso, existe um valor nisso. Sim. Não é só o professor alocado lá. Sim. Então, acho que as assessorias esportivas têm que realmente valorizar e saber vender esse produto da forma certa. Mostrar esses valores agregados todos que existem para poder ter uma assessoria bem feita, completa, com bastante gestão, né? Foi o que eu comentei. Vários estados a gente já vê players de assessoria esportiva, a gente conversa muito, eu gosto muito disso, eu lá nas palestras eu deixo à disposição do meu telefone, as pessoas me ligam, perguntam, puxa, você passa por isso, passo por isso, como é que você sai? Assim, assado, e você também, então as dores são as mesmas, a gente conversa muito, mas está crescendo muito, Acho que a gente pode, existe hoje uma facilidade enorme, de repente a BM quer atender um condomínio que seja aí no Nordeste ou no Sul, por que não? Eu preciso formar uma equipe local, ter um gestor local, treinamento e é fácil operar, não é difícil. E é possível. Então, assim, eu acho que vai chegar nesse ponto da gente começar também crescer para outros lugares, outras cidades, outros estados. Não só nós, acho que todos os players, né? E o mercado é gigantesco. Né? O mercado é gigantesco. Qual é o grande desafio operacional do dia a dia hoje? Está mais na gestão de processos, na gestão de pessoas, está no turnover de equipe? Qual é o teu grande desafio? Eu acho que a gente falou muito, o mercado todo falou muito na dificuldade de contratação, né? Na contratação de mão de obra. Eu vi você muito falar sobre isso também. Eu acho que passou um pouco, Fábio. Não sei se você sente isso ou não, mas eu acho que passou um pouco há 2 anos atrás, aquela dificuldade imensa. Eu acho que equilibrou de novo e acho que já está um pouco mais equilibrado. É uma sensação que eu tenho. Todas as campanhas digitais que a gente faz para promover a BMCare, os leads vêm para mim, pessoalmente, chega para mim. E eu recebo pessoas querendo trabalhar com a gente diariamente, pelo menos 10 a 15 pessoas. Então, realmente, eu acho que essa dificuldade que a gente teve muito grande alguns anos atrás, um pós-pandemia ali, né? Acho que está melhorando. Mas, obviamente, que a gestão de pessoas é a maior dificuldade nossa, né? A gente lida 100% com a equipe, com os clientes, dentro do condomínio, todos são donos, né? Então, a gente tem que saber lidar bem isso. Eu acho que o conceito de condomínio se assemelha muito ao conceito de clube, né? Clube é uma coisa que eu sou clubista, né? Vivi a vida inteira em clube também. Então, eu vejo a diferença claramente olhando para os centros de exercício entre o clube, a academia tradicional e o condomínio, né? E eu vejo uma semelhança muito grande de que no clube todo mundo é dono, né? Então, cara, todo mundo quer mandar, opinar, tal. E no condomínio é a mesma coisa, né? No condomínio é igual. Deve ser super desafiador, né? São os moradores, as gerências prediais, os síndicos, os conselhos, as comissões, as babás. Todo mundo está ali. A gente atende todos. Esse é um desafio legal. E acho que uma dor grande nossa hoje, Fábio, que a gente passa, é um desafio para a gente, todos nós, os players, é a questão quando tem... Eu acho que qualquer gestor de academia sofre com isso, né? Quando existe uma falta de um professor, né? Então a gente como aluno, quando está lá pronto para fazer uma aula, chega lá, o professor não vem, a gente sabe a decepção que é. Então esse hoje é uma dor grande que a gente enfrenta, mas que a gente tem que saber combater e lidar. Eu meço isso, eu meço pessoalmente o índice de cancelamento que a gente tem na operação inteira e apresento para as prospecções, eu falo, porque eles falam isso, não chamam, a gente tem assessoria aqui, mas tem muita falta. Tem, todo mundo tem, mas qual que é o índice aqui? Não sei dizer, eu sei dizer o nosso. Por quê? Porque é uma dor tão grande que a gente mede e
para poder batalhar. Sim. Né? Mas aí a gente consegue, com a rede grande, com substituições, com tudo, a gente consegue lidar, tem que saber. Principalmente quando você tem, né, a informação antes, se você tendo uma rede estruturada grande. O teu atendimento ele roda onde em São Paulo? Onde ele tem uma predominância regional ou não? Está bem distribuída? Está distribuída. Há uma predominância na Zona Sul, mas a gente também atende Grande São Paulo, atende São Bernardo também, Osasco também, Zona Oeste também é bastante, mas está esparramado, está espalhado. E você tem projeto para sair de São Paulo? Quero, tô louco. A gente tem recebido bastante lead de fora, né? E aí a gente tem que convencer eles assim, mas vocês não são daqui não, mas acredita que a gente vai fazer um bom trabalho aí, a gente vai montar uma equipe local, então eu acho que é questão de tempo. Questão de tempo. Não, acho que o trabalho é que nem as academias, né? Fazendo uma analogia ao mercado de academias, antigamente não se imaginava, na década de 90, no final dos 80, 90, não se imaginava ter rede de academias. Aí no início dos 90 começaram a aparecer as redes, né? E aí, mas as redes que apareceram no começo, na virada dos 80 para 90, eram redes sempre na mesma cidade, São Paulo. Sim. Ou no Rio, né? Era assim, ou em Salvador. Mas aí as redes começaram a aprender que elas podiam sair, atravessar fronteiras, né? Fronteiras municipais, estaduais. E aí o que aconteceu? A profissionalização disso se deu por meio de gestão de processo, por meio de gestão de pessoas, por meio de gestão de uma estrutura gerencial muito mais robusta para poder, obviamente, entender. Você pega a Smart hoje, os caras estão com mais de 2.100 unidades de negócio na América Latina. Passaram fronteira do país, não foi só local. Né? Estão entre as 5 maiores do mundo, né? Então, assim, e funciona, né? Funciona. Então, esse é um ponto que eu vejo. E eu falo isso para você, eu acho que, na minha opinião, a sua área é uma das áreas mais promissoras do nosso setor. Isso é o meu olhar, tá? Uma opinião pessoal. Eu acho que, assim, conseguindo ajustar, né, o modelo de serviço para alto padrão, para médio padrão, para vários tipos de padrão de moradia, nossa, eu acho que isso é uma das maiores tendências, porque, primeiro, quanto maior a cidade, mais perto de casa eu preciso estar, proporcionalmente falando. Sim. Né? Cara, se eu puder estar em casa, então nem se fala. Né? É lógico. Meu exemplo, eu faço exercício há 50 anos no mesmo lugar, que é um clube que fica praticamente a 2 quilômetros da minha casa, que é muito perto. Para São Paulo é muito perto. São Paulo é brincadeira, 2 quilômetros. Mas hoje eu tô fazendo em casa. Eu, em vez de andar 2 quilômetros, eu subo 8 andares. Entendeu? Entendi. É isso. E resolvo a minha vida em house, né? E eu ganho tempo, eu ganho inúmeras coisas. Então, eu vejo um potencial para esse mercado, assim, absurdo, cara. Só fico feliz ouvindo isso de você. É óbvio, a gente acredita nisso também. A gente acredita nisso. E cada vez mais, né? Então, a gente vem, assim, a quantidade também, outra coisa que eu meço, logicamente, quantos leads entram durante todos os meses, anos e tal, e só cresce. A procura realmente só cresce. A dificuldade é depois, né? Depois, eu quero, o projeto tá aqui, leva para a Assembleia, chama a Assembleia. Essa é uma dificuldade, né? É um serviço que, como eles rateiam por todos os moradores, então tem aquela dificuldade de aprovação. Sim. Tem aquela dificuldade de aprovação. Sim. É porque eu vejo isso também, né? Ainda os percentuais, né? Dependendo do perfil do condomínio, qual é o percentual de pessoas que vão realmente utilizar aquele espaço, né, para as crianças, na natação, no judô, na ginástica olímpica, ou no pilates, ou na musculação, enfim, ou nas modalidades esportivas de bola. Então, assim, o quanto as pessoas vão
enxerga um valor. Não, vou pagar, mas vou utilizar, né? Porque tem aquele prédio que tem lá no mesmo prédio, a família com pai, mãe... Todo mundo faz e tem o casal que é sedentário e que fala, pô... Por que eu tenho que estar nesse rateio? Existe né? essa reclamação, mas eu vou te contar uma história muito legal. É um rateio por todos. O ticket médio nosso, hoje eu te falo, fica por volta de R$90 por mês por família, tá? Médio, em toda a operação. E para ter todas as atividades, todas. Um condomínio lá, que a gente trabalha há bastante tempo, o morador nunca foi a favor, e todo ano ele dava um jeito de chamar a assembleia para derrubar o serviço. Nem derrubar a empresa, derrubar a assessoria esportiva. Não quero mais, chamava a assembleia. Aí o engajamento era muito forte no condomínio e perdia. Ano seguinte, de novo. Aí passou 5 anos assim, esse cara resolveu vender o apartamento dele. Aí quando chega no apartamento dele a visita, a corretora com uma família, primeira coisa que ele mostrou para a família, a grade de atividades. Puxa, você tem filho pequeno? Você também? Olha o que tem aqui no condomínio, aqui já incluso para você. Aqui tem balé, tem futebol, tem natação, tem yoga, tem tudo. Então, acho que ali no dia a dia ele não percebia o valor, mas na hora que ele resolveu vender, ele percebeu o valor que existe o serviço, né? É muito legal isso? Muito legal. Muito legal. Isso é muito interessante, porque agrega mesmo, né? É aquela história, é o perfil do cara que ele não usava, para ele não interessava, mas... existe uma valorização. Não, existe. Tanto é que você pega qualquer lançamento, cara. Na região que eu moro ali, que é perto ali do Parque do Ibirapuera, a região, cara, o que está tendo de lançamento, e todos tem uma estrutura de esportes. Todos têm. Quem não faz isso hoje está fora do mercado. Hoje voltou a ser a academia mesmo. Um projeto de academia bem estruturado, com bons equipamentos. Algum tempo atrás era o beach tênis. Todos lançaram com beach tênis, quadra de beach tênis, tal. Então, mas você vê, sai do beach tênis, volta para academia, então você vê que o apelo esportivo, pela essa demanda de atividade esportiva, é muito forte. Né? Cada vez mais. E o dia a dia de vocês, né? E uma pergunta assim da concorrência, né? Como é que você enxerga hoje? Você tem muito concorrente no mercado? Porque a gente conhece, sabe, né? Vê o mercado e vê o quanto vocês lideram hoje, vocês estão na frente do mercado em relação não só a tamanho, eu digo, mas muito em relação à profissionalização do serviço. Vocês lideram o mercado hoje, a Bem Me Quer hoje é líder, né? Isso para quem não sabe, né? Eles lideram o mercado em termos de qualidade de serviço, em termos de prestação de serviço. E você vê a concorrência, você vê novos entrantes, pessoas interessadas em entrar nesse mercado para construir empresas. Porque a concorrência é saudável, né? Na minha opinião, eu vejo sempre dessa forma. Como é que você enxerga o mercado no Brasil todo? Crescendo bastante ou ainda rateando? Não, eu acho que assim, eu sempre fui a favor da concorrência também. Quando a gente começou, não tinha, começou a ter e foi muito bem-vinda, faz com que a gente também melhore nosso serviço, faz com que o mercado cresça com mais concorrência. Então eu sempre fui muito, muito a favor, né, de ter essa concorrência. Existem outros players hoje no mercado também que são da mesma estrutura, o mesmo tamanho da Bem Me Quer. A gente tem players do mesmo tamanho e tem players que querem entrar de uma forma legal, correta, entender como é que tem que trabalhar, que se preocupa com isso. E também, como todo mercado, tem os players que, infelizmente, não fazem com todo o profissionalismo que tem que ser feito. Sim. Isso para a gente é muito prejudicial, porque primeiro que reduz muito a precificação, a valorização, e outra, assim, a gente também, quando a gente é prestador de serviço num condomínio, Fábio, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão trabalhista. Isso é importante falar. Sim. A gente mostra para os condomínios mensalmente os recolhimentos de todos os encargos, a gente trabalha de uma forma muito correta. Um player que entra, que não cuida disso, que já dá um problema com o condomínio, esse condomínio não quer mais chamar outra assessora esportiva, entendeu? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente fala bastante sobre isso, mas eu acho que vem melhorando. Eu acredito que vem melhorando. Vai evoluir, né? Tem que evoluir.
Tem que evoluir. Marcelo, entrando na nossa reta final aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você, no final, você entrega para as pessoas? É esporte? Ah, é mais, né, Fábio? É mais, é mais. A gente realmente entrega a saúde, a gente entrega a qualidade de vida, a gente entrega a saúde mental, a gente entrega convivência, né? A gente tem relatos maravilhosos de quando, puxa, aqui esse condomínio da assessoria ninguém fazia nada, hoje em dia eu sou amigo, eu fiz amizades aqui, amigos, grandes amigos, porque a gente começou a fazer uma aula junto e viramos amigos, então é muito mais que o esporte, né? E isso é gratificante. Isso é uma conexão, né? Você faz a conexão. Faz, né? uma conexão. O que você promove dentro, imagina, você pega um condomínio que tem, sei lá, 100 apartamentos, 200 apartamentos. 200, 1000. 1000 apartamentos. 1000, tem. Você pega, nossa, 1000 apartamentos. As pessoas não se conhecem, não se encontram. E numa oportunidade dessa, da assessoria, com esses serviços, você faz uma conexão. Começa um convívio, né? Você cria um convívio num ambiente que as pessoas às vezes estão do lado uma da outra e elas não... E aqueles relatos que nos movem, né? Uma senhora que aprendeu a nadar com a gente depois de tantos anos, que era um sonho, aprendeu a nadar e vem um agradecimento que deixa a gente, todo mundo, emocionado. Um aluno, uma criança que tinha dificuldade social, que um professor habilidoso percebeu, introduziu e resolveu, que os pais enxergaram isso e vêm nos agradecer. Então tem várias coisas no dia a dia que é muito gratificante para a gente, né? Muito legal. Rapaz, parabéns, muito bom. Fiquei muito feliz de estar com você aqui, de você ter vindo bater um papo aqui com a gente. Essa história do Bushido para a gente ela é bem importante, né? Mais uma vez aí eu te digo, você é um samurai aí dentro desse mercado, desbravou, né? Vem desbravando um ambiente que, na minha opinião, como eu falei, é uma das grandes tendências. Isso é uma opinião pessoal. Acredito muito nesse mercado, nesse setor, nesse nicho que você atua. Acho que ele vai crescer demais e eu te desejo, cara, o melhor, cara. Parabéns. Obrigado. Foi um prazer imenso, muito bom falar com você. Eu sou realmente fã de vocês e estar próximo de vocês para mim é uma alegria imensa. Estar aqui com você conversando sobre aí, sabendo que tem envolvido aí todos os valores dos samurais, me deixa muito feliz. Valores são coisas predominantes para a gente que a gente não abre mão, então isso daí nos move também, a gente segue firme com isso. Então é só uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Conta comigo. São os valores que fazem a gente seguir e ter longevidade. Parabéns. Obrigado. Conta comigo, Fabião. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Até mais.